Como contratar a pessoa certa para atingir as suas metas. Quando o gestor está procurando alguém que venha agregar e vestir a camisa. Na área de tecnologia existe sim uma procura muito grande. Seja bem-vindo, diretoria, ao podcast Papo Biz, onde aqui o papo é business. Esse podcast foi feito para você, empresário, que quer vencer a inércia, acelerar o crescimento da sua empresa e faturar mais. Além disso, sem ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. Eu sou Ricardo Malei e no episódio de hoje a gente vai falar aí um assunto que é do interesse de qualquer empresário. Contratação. Como contratar a pessoa certa para atingir as suas metas. E para isso a gente está trazendo aqui um cara que é empresário justamente nessa área aí, que é o nosso convidado de hoje, Marco Revilo. O convidado de hoje que vai trazer aí um assunto muito importante para nós é o André Streppel. Eu vou ler aqui um pouquinho do que ele é. Além de empresário, Ricardo, ele é CEO da WK Job Hub, ele é escritor, velejador, campeão brasileiro sul-americano e vice-campeão mundial de vela. Além de ter participado da equipe olímpica. Está conosco aqui no estúdio do Papo Biz, André Streppel. Seja bem-vindo, André. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Vai ser uma ótima oportunidade aqui para estar compartilhando um pouco da experiência com vocês. E espero, inspirar aí algumas pessoas também a fazer algumas coisas diferentes do que vem fazendo no seu dia a dia para também poder potencializar o negócio de todo mundo, né? Acho que esse é o objetivo aqui. Isso aí. André, olha só. Teu negócio, essencialmente, é a contratação, né? E tu está bastante nichado na área aí de TI. Eu acho que hoje, praticamente, não deve ter uma empresa, pelo menos aí de médio porte, que não tenha uma preocupação na contratação para o TI. Então, é um negócio que está aquecendo. Dizem, né, como diz o mercado, aí tem muita vaga para TI, tem pouca gente especializada, mas eu acredito que, independentemente dessa disparidade entre oferta e procura, o empresário que contrata, ele tem que estar muito preocupado com a qualidade dessa contratação. Então, eu queria que tu falasse para a gente um pouco da tua experiência em relação a como se contrata nessa área, que tipo de preocupação o empresário tem que ter. Conte um pouquinho aí da tua experiência, do histórico, porque, esse é o teu dia a dia, né? E eu tenho certeza que, independentemente da gente estar falando de contratação específica para o TI, o que tu vai trazer para a gente em relação a essa atenção na hora da contratação, obviamente, vai se enquadrar aí para a área de marketing, para produção, para logística, para administrativo, enfim, para o jurídico da empresa, para qualquer vaga que a empresa esteja aí precisando na contratação. Vamos começar, vamos nessa. Quando a gente fala de contratação, né, eu acho que é muito importante a gente ter claro que a gente está falando sobre formação de equipe. Então, a contratação, ela é a primeira etapa da formação de uma equipe. Então, não é porque a gente contratou a pessoa certa que, ok, aqui acabou meu papel e agora a pessoa vai trabalhar sozinha. A contratação é simplesmente o primeiro passo. E é muito importante a gente dar esse primeiro passo certo. Eu trabalho especificamente na área de tecnologia, mas a gente acaba atendendo outras áreas também, porque os nossos clientes eles têm outras demandas também que não só da área de tecnologia. E o que a gente vê? Na área de tecnologia, existe sim uma procura muito grande de pessoas querendo entrar na área. Existem muitas vagas abertas sem pessoas qualificadas. Então, o que está acontecendo? As empresas estão buscando pessoas que não tenham conhecimento técnico, mas que tenham as competências necessárias para se desenvolver dentro daquela área. E se isso serve para a área de tecnologia, serve para qualquer área. Então, assim, o fato de tu buscar pessoas que tenham as competências corretas para executar o trabalho que tu precisa, mesmo que não tenha experiência técnica ou conhecimento técnico necessário, já é um primeiro passo muito importante. Até porque a gente vê muitas empresas que contratam os profissionais pela experiência técnica e depois demitem por questões comportamentais, por questões de competência, de cultura. Sim. Então, é bem importante já que esse primeiro passo, que é a contratação, que já se tem um alinhamento de expectativa do perfil do profissional com a cultura da empresa e com os objetivos da empresa. Porque uma empresa que também não tem um planejamento ou que não tem um objetivo claro, fica difícil de contratar alguém e ser assertivo na contratação. Sim. O que eu vejo muito na prática é assim, quero contratar um cara bom em vendas, ok? Mas o cara que está contratando alguém para vendas, nem ao menos conhece o seu próprio
processo de vendas. A gente já teve aqui uma outra especialista, que foi a Gabi Torelli, conversou com a gente, até vale a pena o pessoal voltar a assistir esse outro episódio com a Gabi, onde a gente falou muito dessa questão aí também relacionada ao desenvolvimento de pessoas, o engajamento. E a gente falou muito dessa questão de colocar pessoas certas no lugar certo e o quanto se erra nesse tipo de prática, né, na organização. Então, o que a gente vê assim é que quando o empresário ele não tem uma clareza do próprio processo, que tipo de venda, por exemplo, eu tenho aqui? É pé na porta? É telemarketing? Se é uma venda mais consultiva? Não se tem clareza de processo? Não, mas eu quero um cara que venda. Obviamente que o traçar o perfil dessa pessoa se torna absolutamente impossível. A gente vai lidar com parâmetros extremamente amplos. Eu quero alguém, então, comunicativo, alguém que consiga improvisar. Tá, mas quais são os quesitos técnicos para a contratação, né? Então, esse tipo de erro, de falta de um planejamento, como você falou, André, que precede o processo da contratação, portanto, da aderência do funcionário à função, eu acho que é um dos erros, é um dos pecados capitais do processo de contratação, mas eu acredito que deve ter muitos outros também, né, que tu deve observar além disso. E existe uma receita, André? Para contratar a pessoa certa? Com certeza não existe uma receita para contratar a pessoa certa, mas existem processos que te facilitam esse caminho de sucesso, né? Acho que o Ricardo trouxe bem aqui. Muitas vezes o empresário ou a pessoa que está contratando, né? Às vezes pode ser um gestor, enfim, uma liderança e tal. Muitas vezes a pessoa não tem clareza do que ele quer, né, daquela vaga específica, o que ele quer daquela pessoa que ele está contratando. Tudo bem, se não tem clareza, é o ideal? Não é o ideal. Mas se é assim, que pelo menos a pessoa tenha consciência de que ela não tem clareza, então ela vai contratar alguém que vai ajudá-la a construir esse planejamento, a tornar o processo mais claro. Sim. E aí, então, a pessoa que vai ser contratada tem que ter essa competência. Eu acho que quando a gente fala sobre trazer pessoas para trabalhar com a gente também quer trazer pessoas que agreguem conhecimento, não necessariamente conhecimento técnico, mas também um conhecimento de uma experiência de vida, né? Acho que a gente está aqui falando sobre contratação, sobre negócio, sobre business, e eu fui apresentado basicamente como um velejador e obviamente que isso tem reflexo e efeitos na minha trajetória profissional. E isso serve para todo mundo, né? Quando a gente vai contratar uma pessoa de 20 anos de idade, que às vezes nunca teve uma experiência profissional na vida, mas o que ele já passou na vida dele e como é que ele enfrentou as situações de dificuldade ou as situações, enfim, de maior facilidade, como é que ele enxergou isso e como é que ele se comportou nessas situações, para saber como que essa pessoa tende a se comportar nas situações que vão acontecer na empresa. Então, acho que é bem importante a gente conseguir fazer essa relação. Até porque as experiências que ele viveu moldou o caráter para ele ser ali dentro da empresa. Porque isso aí que o Ricardo também comentou, é que eu vejo que quando o gestor está procurando alguém, ele não está procurando uma pessoa para apenas preencher a vaga, mas quer que venha agregar dentro da empresa e vestir a camisa. E vestir a camisa, exatamente. E eu acho que é bem importante também, né, que a pessoa que está fazendo a contratação, hoje se fala muito, eu quero trabalhar com pessoas que se vejam como dono da empresa, né? Que tem uma atitude de dono da empresa. E aí o que eu sempre pergunto, né, para os nossos clientes tu quer trazer alguém que haja como dono da empresa ou tu quer alguém que haja como o dono da empresa? Né? Tu quer alguém que tenha liberdade para poder trazer sugestões, para poder falar o que está pensando, para poder trazer ideias como se fosse o dono da empresa, ou tu quer alguém que venha aqui e pense exatamente como o dono da empresa? Se mate a trabalhar como o dono da empresa. Quer dizer, é só o ônus ou tem o bônus? Quer dizer, eu quero alguém que tenha o comportamento de dono. Ele vai ganhar como dono? Não, não vai. Ele vai ter a liberdade do dono? Não, não vai. Tá, mas o que tu quer de dono? Eu quero só aquele cara... Ele tem o sangue. Bom, peraí, então acho que essa relação já está nascendo um pouco desequilibrada, tá? Eu acho que isso esse papo de trabalhar, cara, como dono da empresa, me dá um nervoso, tá? Porque me parece assim do tipo, me engana que eu gosto, né? E fica por isso. Tipo assim, tu faz de conta que trabalha e eu faço de conta que te pago. Né? Tu faz de conta que é dono e eu faço de conta que eu acredito. E tem que ter uma honestidade, sabe, na relação da contratação. Cara, olha só,
Estas aqui serão as tuas atribuições. funções iniciais, tá? Estas são as tuas funções. Vai fazer 1, 2, 3, 4 funções dentro desse cargo aqui. Nestas funções, você vai desempenhar estas competências. E aí, André, passa justamente por aquilo que tu falou. Se eu tenho clarificação do que o funcionário vai fazer, eu consigo minimamente ter um processo de seleção, de recrutar e selecionar, que pelo menos me deixe mais próximo do perfil, que eu nunca tenho certeza, e tu sabe disso. Quer dizer, não, eu tenho, vou te dar a garantia que esse cara aqui, é 100% aderente à tua vaga. Tenho certeza, não, é 100%, porque não existe isso. Mas, através de processo, como é o que vocês fazem, tu vai mitigando a chance. Vai mitigando a chance daquela pessoa, né, ser inaderente àquela vaga. Eu acho que é disso que se trata. O problema que eu vejo, e aqui estou estendendo um pouquinho para depois já te passar a bola, é o seguinte, é que muitas vezes o cara, primeiro, ele não tem clareza do processo para o qual está contratando. Segundo, na falta de clareza do que é o processo, eu vou contratar baseado em coisas, em maquiagem. Assim, o currículo do fulano. Ah, veja bem, ele fez esse curso, esse curso, esse curso. O cara não aprendeu nada, tá? Ali. Ah, ele tem essa experiência. Experiência ele teve, mas ele foi medíocre nessas experiências. Ah, e o melhor de tudo, esse cara parece comigo, né? Maior erro, né? Esse cara parece comigo. E assim, tu precisas de alguém igual a ti. Tu gostaria de fazer o que ele vai fazer? Não, eu odiaria. Então não pode ser alguém igual a ti. Tem que ser justamente alguém que te complementa, porque o que ele vai fazer é justamente o que tu não gosta de fazer e que tu não faria. E até eu vejo, Ricardo, que tu ter alguém igual a ti, para que tu vai contratar uma outra pessoa? Segue tu fazendo. Exatamente. Eu acredito muito em ter um ambiente que possa ser questionado, né? Então, que a pessoa que está ali inserida, a pessoa que foi contratada, que ela possa questionar aquele ambiente. Por que esse processo funciona dessa forma? Por que a liderança age assim? Por que a gente atende o cliente dessa forma e não de outra? Porque se não tiver esses questionamentos internos das pessoas novas que estão chegando, a empresa vai ficar na mesmice. A empresa vai mofar. E o gestor vai dizer que é sempre assim, sempre deu certo, sempre funcionou e é assim que tem que ser. Já que é assim que tem que ser, a gente não precisa trazer uma pessoa nova ou novo. muito especialista, né? Traz alguém que daqui a pouco já está mais acomodado, que vai só seguir o processo e está ótimo. Tem muita gente nesse perfil também que se identifica com esse perfil e está tudo certo, tá tudo ótimo. Agora, eu acredito que quando a gente quer andar para frente, a gente tem que trazer pessoas que, de fato, nos questionem, que nos provoquem, nos tirem da zona de desafio conforto. Status quo. Dentro da minha lógica de pensamento, tá? Complementando um pouquinho o que você está falando aqui, eu coloco só um preceito moderador na tua fala, que seria o seguinte. Sim, a pessoa, ela inevitavelmente, na medida em que ela cresce dentro da função e ela estabiliza a competência dela, ela entrega aquilo para o qual ela inicialmente foi contratada, aí faz muito sentido uma pessoa... Veja, a gente tem uma pessoa competente, comprometida e confiável. Tá? Os 3 Cs aí, né? Competente, comprometida e confiável. Se essa pessoa ela é competente, ela é comprometida e ela é confiável, ela com certeza tem lugar de fala, como se diz hoje em dia, né? Agora, como é que eu vou dar espaço para... Veja bem, se eu dou espaço para um sangue novo, só que é o seguinte, esse cara, ele é imaturo, é irresponsável, descomprometido com o negócio. Que tipo de opinião que essa pessoa pode trazer para o negócio? Claro, eu não estou dizendo aqui que não vai trazer nunca uma opinião, que a gente jamais ouviria um funcionário novo só porque ele é novo. Mas existe esse preconceito, né, cara? Não, sem dúvida que existe, mas veja, tu entende que o que eu estou dizendo aqui, Marcão, é que a gente tem que ter aqui um bom senso de entender assim, bom, a minha empresa, ela tem que evoluir, tem que andar para frente, só que ela tem que garantir o processo do jeito que está, o como está, para que a gente possa questionar o processo que existe, ele tem que andar. Então, é o seguinte, o funcionário novo que está chegando, tá? Ele tem sangue novo, ele tem vontade, beleza, ele aprende e à medida em que a gente constrói um vínculo de confiança, em que a competência e o comprometimento é demonstrado, o espaço para falar
vai se alargando. Porque isso é certeza, liderança sim. situacional, né? Com certeza. Ele Né? consegue sentar na mesa e falar. Então, isso tudo que eu falei, na verdade, é apenas o preceito moderador daquilo que tu apresentou, porque daqui a pouco o cara que está nos ouvindo, o empresário, diz, olha só, o André, que é um cara especialista em recrutamento e seleção, diz o seguinte, contratou sangue novo, senta na mesa junto e vão fazer brainstorming para inovar processo. Tem que ter Não, cuidado. porque o sangue novo ainda não tem Isso, nem isso. embasamento para Isso. questionar nada. Isso, Né? Então, isso, com isso. certeza, ele precisa conquistar um espaço ali dentro. Isso. É só o preceito moderador para a gente equilibrar bem, Perfeito. né? Para não, daqui a pouco, passe a impressão... Sim, de né? que a gente está dando a ideia de que todo mundo pode sentar na mesa. Exatamente. Né? Inclusive, né, a gente começou conversando aqui sobre o processo de contratação. É bem interessante também, às vezes, a gente, enquanto contratante, pediu feedback de como foi o processo de seleção ou processo de contratação para aqueles que não foram aprovados no processo. Como é que tu, que não foi aprovado no processo, o que tu achou da entrevista, o que tu achou do processo como um todo? Teve avaliação técnica, teve avaliação comportamental, teve prova, teve dinâmica de grupo. Como é que foi a tua experiência? Porque essa pessoa, ela tende a falar muito mais a real do que a pessoa que foi contratada. Porque a pessoa que foi contratada, ela tem um viés, ok, fui contratado, estou feliz, tudo maravilhoso o processo. Mas e os tantos outros que não foram contratados? É importante também a gente conseguir enxergar esse retorno para que os próximos processos sejam melhorados. Show. Então, e até, o público não está restrito só àquele que foi contratado. Né? Agregando, André, isso aí me fez lembrar de uma vez que eu participei de uma seleção, eram 50 pessoas, dessas 50 ficaram 5, e dessas 5 ficaram 3, e eu era um desses 3. E eu sei que na última etapa, eu sei o porquê eu não fui contratado. Que o cargo que a empresa estava dispondo, entra exatamente no assunto que a gente está falando, era para alguém que a visão dessa pessoa tinha que estar no local. Deixa eu exemplificar. Era uma filial nova que estava abrindo, ou seja, a intenção da pessoa que assumia aquele cargo, as atribuições tinham que ser da pessoa focar naquela região. E aí eu lembro que numa parte da entrevista eu falei assim, eu quero viajar, quero conhecer, quero crescer dentro da empresa, mas eu almejo outras coisas, porque a empresa é a nível internacional, é uma multinacional, então a minha expectativa foi muito além do que a galera que estava ali fazendo a seleção fazendo. Devido a eu ter feedbacks de outras pessoas que começaram ali naquele local e conseguiram transferência para outras filiais. E aí, às vezes, a minha expectativa que estava ali no momento... Sim. Ultrapassava acabou... o que eles estavam... Exatamente, o que eles precisavam. Era exatamente isso que você falou. Preencher ali as atribuições para aquele momento, e aí eu cheguei meio com a ideia muito além, e ali eu percebi que foi a minha falha. E com certeza, se tivesse tido esse feedback, esse retorno, por que tu acha que tu não foi contratado? Eu saberia informar. Cara, não fui contratado porque... Mas é uma hipótese que tu está formulando. Exato. Tu não tem uma confirmação, né? Não. É uma hipótese. Porque eu senti que dali em diante a entrevista mudou. Entendi. Entendeu? Então, eu pensei, poxa vida, falei que não deveria. Sabe que a gente que trabalha com pessoas, né? E a comunicação, enfim, é uma das principais competências necessárias para tu conseguir trabalhar com pessoas. A gente tem um lema na empresa que é o seguinte, né? Na dúvida, não tenha dúvida. Pergunte. Então, pergunta. Por mais que daqui a pouco tu acha que a pessoa vai se incomodar com a tua pergunta, por mais que a pessoa talvez não goste da resposta, ou que tu sabe que tu não vai gostar da resposta, pergunta. Porque isso elimina muitos vieses, muitas interpretações distintas do que é a realidade. E aí a gente consegue desenvolver um ambiente também mais harmônico para trabalhar. Né? Bom, André, você estava falando um pouquinho do processo e me veio curiosidade, seguinte, existe na venda, a gente fala que tem o funil de vendas, o funil padrão, né? Você faz a atração do lead, até que fechar lá, fechou. Então, é o famoso funil de vendas, tá? No processo de recrutamento e seleção, dá para se dizer que a gente tem um funil padrão também ou não existe isso? Não, existe. O mesmo processo que existe no funil de vendas, existe um funil de contratação. Né? Ou seja, quando tu abre a vaga, 10 candidatos se candidatam para a vaga. Próxima etapa, já vai para 6, 7 candidatos, às vezes menos. Conforme as etapas vão acontecendo, os profissionais vão sendo eliminados. Eu gosto, né, tem um exemplo real muito, muito bacana,
que não é bacana, mas é um exemplo que funciona super bem, que é sobre escrita. No nosso negócio, a gente escreve bastante, a gente se comunica bastante com os clientes através da escrita. E a gente fez um processo de seleção há pouco tempo atrás para profissionais nível júnior, que ainda não tinham experiência profissional. Eles se inscreviam na vaga, a etapa seguinte era eles responderem algumas perguntas de forma dissertativa. E a qualidade da escrita já definiu muito. tão ruim que... Sem brincadeira, de 100 profissionais que se inscreveram para a vaga, a gente conseguiu passar para a próxima etapa não mais do que 15. Barbaridade. E às vezes é uma régua que a gente acha que, cara, se na escrita tu não consegue ter um bom desenvolvimento, imagine nas demais. Exato. E se tu me perguntar assim, estavam avaliando ali as respostas, a gente não estava julgando as respostas, a gente estava julgando a qualidade da qualidade da escrita. Tem letra maiúscula, minúscula, tem pontuação, tem parágrafo. Tem vírgula. É só isso que a gente precisa. Né? Não me interessa, a resposta em si não me interessava. Não era tão relevante. Mas a qualidade era tão ruim que de 100, menos de 15 a gente aproveitou. Então, tu começa a ver aí o quanto às vezes isso também facilita o processo de seleção, né? Dificulta, porque ficam menos candidatos, mas facilita porque já elimina. Mas vários. Aí tá, beleza. Você respondeu em parte, eu acho, a minha pergunta, tá? Que era a questão, existe um funil? Existe um funil. Tá, você falou que tem uma questão qualitativa do funil. O que fica na dúvida é quais são as etapas padrão desse funil. Quer dizer, na primeira etapa a gente faz uma entrevista, na segunda a gente aplica um assessment, na terceira é mais uma... Tem uma coisa, existe um processo mais ou menos... Passo a passo, né? Padronizado ou não? Tem. Para dar uma dica, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque muitos daqueles que vão nos assistir ou não tem ideia desse processo, estão começando muitas vezes. A minha empresa, a gente começou aqui assim, a gente era eu, a minha sócia, que era minha prima, minha mulher, e a gente depois ele contratou uma pessoa meio que na indicação e a coisa vai naquela informalidade. Sim. Só que chega um momento que o empresário começa a sentir a necessidade de crescimento e o processo de contratação tem que acertar mais do que errar. Né? E a dor da contratação errada é muito grande. Quer dizer, a expectativa que se cria, o resultado que não aparece, às vezes investindo 3, 6 meses, um custo imenso no processo de contratação. Né? E sem falar a frustração, que tem um custo que é imensurável, porque a autoestima, a autoconfiança do empresário, quando ele começa a errar muito na contratação, puxa vida, aquele fulaninho me decepcionou, esse aqui, essa expectativa que foi frustrada. Então, tem muita gente que está nessa aí e que às vezes até contrata profissionais que supostamente seriam especialistas e erram muito no processo. Por não conhecer como é que é. Porque às vezes assim, o empresário dele nem vai fazer o processo, mas ele tem que saber o que é um bom processo. Tá? E como a tua empresa tem essa especialidade aí, nada melhor da gente te perguntar, né? Como seria este funil? Existe um processo mais ou menos clarificado sobre isso? Sim. E só, né, antes de responder a pergunta, eu acho também bem importante assim, trazer que quando a gente está falando de um processo de contratação, existe uma responsabilidade do empresário também. Né? Não é só a frustração dele, é também do profissional que vai ser contratado. Porque todo profissional que a gente contrata para a nossa empresa, a gente está também mexendo na vida dele. Está criando uma expectativa também. Ou tirando ele da empresa onde ele estava trabalhando para vir trabalhar na nossa, ou ele estava desempregado e passou a estar empregado na nossa empresa, ele também tem uma expectativa e tal. Ele está fazendo daqui a pouco um processo de transição de carreira. Então, a experiência dele com a gente também pode ser positiva ou negativa, pode ser traumática para ele também. Então, tem os dois lados. É que nem fim de namoro. É ruim para ambos. É ruim para ambos. Então, a gente tem que trabalhar para que seja bom, né? Eu brinco sempre, né? Tem muita gente que erra com quem casa. Imagina para contratar. Então, é muito mais isso. Mas, falando sobre funil de contratação, né? Primeira etapa, avaliação de currículo. E aí, o que a gente fala sobre avaliação de currículo? Não é simplesmente olhar e ver se aquela pessoa já trabalhou nas atividades que eu quero que ela venha trabalhar aqui comigo. É tentar entender e conhecer quais as atividades que ela fez nas empresas por onde ela passou, ou quais experiências ela já teve que vão agregar valor aqui para o meu negócio. Segunda etapa, entrevista com o RH. Que a primeira entrevista com o RH, para que ela serve, né?
geralmente é o primeiro filtro que a empresa vai ter diretamente com o candidato, para saber se o que está escrito no currículo de fato são as experiências que a pessoa teve, o que aquela pessoa tem para agregar ou não na empresa que não está escrito no currículo e que pode fazer diferença para o negócio. A etapa seguinte, aí já é entrevista com o gestor. Pode ser que no meio do processo ali tenha ainda, dependendo da vaga, alguma prova técnica, enfim, alguma avaliação técnica, lógica de programação ou alguma avaliação técnica para marketing, enfim, alguma coisa assim. Mas a última etapa geralmente é a entrevista com o gestor, porque é o gestor que decide quem ele contrata, não é o RH. O RH, o trabalho do RH, né, o desafio do RH é ser um parceiro, apresentar para o gestor o que o mercado está disponibilizando hoje, o que o mercado está disponibilizando semana que vem em termos de perfis profissionais para essa vaga. E aí o gestor que vai ter que fazer essa avaliação de quem é mais adequado para ele. Porque os gestores que dá o canetaço final. Eu acho que os gestores adoram passar a responsabilidade. O RH contratou mal? O RH demite aqui RH. A Gabi, quando esteve falando conosco aqui, eu lembro que ela citou uma coisa assim que existe tudo isso, né? E esse ponto que você falou no final teria a ver com a questão daquela coisa de bater o santo, acho que foi a expressão que ela usou. Bater o santo. Porque às vezes é o seguinte, não bate. Uhum. E por melhor que seja o gestor, tá? Assim, bom, eu sou uma pessoa mega evoluída e coisa e tal, né? Eu tenho uma grande maturidade psicológica, eu lido bem com praticamente qualquer pessoa, mas sempre tem o fator humano. Em algum momento. Agora, né? só para complementar o seguinte, André, o que acontece às vezes é que os caras invertem esse funil ao contrário. Quer dizer, o primeiro filtro é se bater o santo. Uhum. E aí pode cair naquela armadilha que a gente falou, do tipo assim, eu estou contratando alguém igual a mim, alguém que eu gosto, que tem que ter o meu perfil, que tem que ter as minhas preferências, tem que torcer para o meu time, né? Então, é o match, né? Se dá match ou se não dá match. Então, eu acho que esse processo agora ficou uma dúvida para mim, André. É naquela primeira reunião com o RH que a pessoa vai passar por aqueles assessment, coisa e tal? Quando é que passa por aquele processo mais de avaliação de perfil, de traços, de características? E já complementando também isso aí que o Ricardo está falando, eu quero saber, fazem mesmo a avaliação das redes sociais do candidato? Fazem. Não, e a questão das redes sociais, né? Também não é uma avaliação, né? Também não é se está certo ou se está errado. As redes sociais, primeiro que, se eu vou entrevistar um profissional e eu olho antes as redes sociais dele, a minha entrevista com ele, a minha conversa com ele, ela se torna muito mais profunda, muito mais fluida, muito mais direta. A gente fala sobre assuntos que eu sei que são do interesse dele, que eu já tenho perguntas em cima daquilo ali que eu Pode vejo. Quebrar gelo também, ajudar a quebrar o gelo. Já quebra o gelo. Então, a gente consegue se aprofundar mais. Fora conseguir fazer algumas identificações, né? Por exemplo, assim, o cara postula que tá em luto. Tu já sabe que o cara tá no momento alguma sensível. Situação mais sensível e tal. Exatamente. E eu acho que a gente tem que cuidar muito na questão das redes sociais, para a gente não é para a gente julgar o profissional, o candidato, mas é sim para a gente ver como é que ele se comunica nas redes sociais, como é que ele se comporta, como é que ele interage com as pessoas ali. Porque, com certeza, as redes sociais, elas, né, potencializaram muito a comunicação das pessoas e a forma como a pessoa interage ali, naturalmente vai ser a forma que, em algum momento, ela vai começar a interagir também dentro da empresa. Com os colegas, com os clientes. Então, a gente conseguir ter essa percepção antes da entrevista já nos ajuda bastante. Que é um pouco do que o Ricardo falou, né? Quando o gestor, ele inverte esse passo a passo, vendo se tem um match, acontece de, às vezes, errar. Colocando a pessoa igual. Coloca como primeiro critério a preferência pessoal, antes mesmo de avaliar outras questões mais técnicas ou mais comportamentais e etc. Né? Até porque, né, Ricardo, tu falou bastante da questão das avaliações, do assessment e tal. O processo de seleção, né, esse funil de contratação, ele também é uma construção. Né? Então, se a gente pega um profissional lá no começo do processo, o mesmo candidato, se a gente vai entrevistar ele depois de 2, 3 etapas, a última entrevista dele, muitas vezes a gente já mudou a nossa percepção. Ou para melhor ou para pior, mas a gente mudou a nossa percepção. Então, existe uma construção ali. E para isso também, né, funciona muito, para algumas vagas específicas, dinâmicas de grupo. Quando tu faz a dinâmica,
tu vê perfeitamente como é que as pessoas interagem entre si, como é que elas se comportam, como é que elas se comunicam, e muitas das vezes a gente acaba tendo surpresas com o resultado das dinâmicas, com pessoas que a gente não esperava que tivessem um desempenho tão bom, e vice-versa, né? E vice-versa. Eu queria dar um passo além na nossa conversa, a gente está falando muito do processo de recrutar, selecionar, mas existe o que vem depois, né? O que vem depois eu acho que tem muito a ver com a tua própria experiência como empresário, porque além de tu fazer esse trabalho de contratar, ajudar empresas a contratarem certo, tu também como empresário tem a tua equipe, tu também sabe, também precisa contratar certo. O que acontece, portanto, quando a gente contrata errado, né? É a dificuldade em ter paz, né? Eu acho que o empresário que ele está sempre pensando assim, fulaninho hoje vai meter um atestado, né? Porque eu não confio. Então, assim, eu sei que aquele atestado que meteu hoje na empresa, na verdade, é papo furado, né? Ah, fulaninho aqui faz corpo mole. Aí esse aqui é o seguinte, é muito birrento, briguento. Isso aqui, qualquer coisa já está se milindrando. Quer dizer, o erro, né, da gente esperar, né, construir uma determinada cultura dentro da empresa e aquela pessoa ela não se encaixa ou ela não adere na questão técnica ou na questão interpessoal de relacionamento ou a questão de valores também, quer dizer, existe uma série de critérios aí que quando a gente erra no processo inicial vão respingar onde, né? Na dor de cabeça e na dificuldade que o empresário vai ter de ter paz e dizer assim, olha, eu vou sair agora uma semana, vou descansar e eu tenho uma equipe que está fazendo meu operacional bem feito. Por quê? Porque eu tenho gente no papel de gestão que eu confio totalmente, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência nesse sentido de ser um cara que contrata para o teu negócio e também desenvolve internamente a tua equipe gerencial, né? Que pode te dar o luxo de ter essa paz para poder eventualmente até se afastar. Não sei se isso é possível, né? Para muitos empresários não é. Eu até vejo um pouco de privilégio ele, porque ele pega o erro, os cases de todas as empresas que ele já ajudou, e peraí que isso aqui eu posso implementar na minha. Ele é um safatinho, né? Um safatinho. Eu acho que eu pessoalmente, eu tenho uma característica que é assim, eu gosto muito de aprender também com o erro dos outros, né? Não preciso só eu errar. Se eu vejo, olha, uma pessoa mais velha lá está com tal dificuldade, mas também fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, não se cuidou a vida inteira, está com essa dificuldade. Eu não preciso ter aquela vida ali, esperar chegar lá para, aconteceu mesmo comigo, que horror. Não, eu tenho olhos, tenho orelha, eu escuto, eu enxergo, quer dizer, eu tenho capacidade de aprender vendo os erros e os acertos dos outros. Então, eu não preciso necessariamente passar por aquilo ali para vivenciar. Mas, sim, comentou ali sobre, né, tirar umas férias, uma semana se afastar. Eu tive a oportunidade, eu me dei, na verdade, a oportunidade de me afastar durante 6 meses. Uau. E deixar... Meio ano. Meio ano. Qual é a fórmula? Que eu também quero. E deixar o negócio com as lideranças tocando a empresa. Tá, e quanto é que te custou isso? Conta pra nós. Olha, me trouxe mais renda do que prejuízo, Opa, com certeza. Olha. Mais trabalho também. E vou dizer aqui, né, o porquê. Primeiro, por que eu decidi fazer isso? A minha empresa, eu criei ela desde o início. Quando eu comecei a empresa, era eu, uma caixa de papelão, e dentro da caixa de papelão era o contrato social e as notas fiscais, e era isso. E a empresa foi crescendo, mas como eu dei origem à empresa de uma forma bastante operacional, operacionalmente eu me envolvia em tudo. Até que um belo dia, eu, lendo um livro, pensei, se eu me afastar da empresa, o que acontece com a empresa? Será que, se eu sair da parte operacional, não estiver mais no dia a dia, o que acontece com a empresa? Se eu não participar mais das reuniões, se eu não estiver mais envolvido com os clientes, com os colaboradores, o que acontece? A empresa para. Não sei. Vamos ver. Aí, refleti um pouco sobre aquilo, bem pouco, confesso, acho que não mais do que 2 semanas, até tomar a decisão de vou me afastar da empresa durante 6 meses, não só para ver como a empresa vai funcionar e se vai funcionar, também para mim. Mas tu te afastou mesmo e desligou o celular ou ficou ligando todos os dias? Como é que foi? Nem um dia. Totalmente afastado. O único monitoramento que eu tinha da empresa era uma vez por mês que eu acompanhava o resultado financeiro. Ou seja, 6 vezes durante todas essas férias. 6 vezes durante todas as férias. E aí, bom, mas aí, claro, né? Você monitorou um mês. Como é que tá o faturamento? Ok, segundo, beleza.
Agora, se tivesse dado uma queda imensa, tu ia cortar tuas férias imediatamente, ou não? Ou não ia? Olha, Tu não qualquer sabe, né? outro Tu não gestor sabe. acho que faria. Acho que qualquer outro Eu gestor não faria sei, isso. mas o fato é, quando eu voltei, o faturamento estava menor do que quando eu saí. Menor. Menor. E, além do faturamento estar menor, a gente tinha na equipe de liderança, que até então, até quando eu saí, era uma equipe totalmente vivia em harmonia. Quando eu voltei, a equipe estava rachada ao meio. Ou seja, existia uma Divisão. reconstrução para fazer ali em termos de cultura, em termos de ambiente empresarial, em termos de faturamento, de tudo isso. Mas são coisas que, se eu não tivesse me afastado, Não ia observar. eu não ia observar. Eu teria aprendido também. Talvez isso não teria acontecido, o faturamento talvez não tivesse baixado, talvez a equipe fosse a mesma até hoje, só que a gente não conseguiria ter dado o passo seguinte, que é o passo de conseguir ter novos sócios dentro da empresa, o faturamento crescendo, processos melhores, equipe melhor, né? Então, eu acho assim, quando a gente tem uma quebra ou uma crise importante, e quando a gente consegue fazer a volta, a gente volta muito mais fortalecido. Sim. Que Então, é, às foi vezes, isso que aquela história, aconteceu. tu dá 2 passos para poder Dá o pulo. avançar. Exatamente. É, E eu aí- acho um ponto importante também, né? A gente, já que a gente está falando aqui bastante para Mas a dica deixa pro final. Deixa pro final para dar a dica como é que conseguiu fazer isso. Perfeito. A gente está falando aqui bastante para empresários. Eu resolvi fazer isso também pelo meu lado pessoal. Quando eu fui fazer 40 anos, eu disse, não, vou tirar 6 meses. E aí, Sabáticos. 6 meses sabático. E aí, por quê? Eu pensei, cara, a gente espera a vida inteira, às vezes, para se aposentar, para ter tempo, para curtir. E eu pensei, não, vou fazer 40 anos, eu tô bem, tô com saúde, tô com condição para fazer uma viagem ou outra, minhas filhas estão aqui, pequenas, vivendo em casa, com um cachorro, feliz, tudo ótimo, maravilhoso. É isso aqui que eu quero curtir. Eu não, Deixa eu tirar uma dúvida. Não tenho uma ânsia de vou viajar, até porque quando eu chegar com 60, 70 anos, daqui a pouco vou dar dor nas costas, reumatismo, não sei o quê. Então, assim, não vou esperar chegar nessa fase para vou curtir a vida. Né? E foi nesses 6 meses aí que tu foi campeão, sul-americano, brasileiro, vice-campeão mundial de vela? Não. Foi Foi quando eu era Isso, bem guri. ainda. eu encerrei a minha atividade profissional no esporte aos 25 anos de idade. E, claro, durante meu período sabático, eu acabei voltando a competir, participei de algumas competições, tanto em Porto Alegre como no Uruguai, foram bem bacanas. Mas voei de asa delta, por exemplo, comemorei meu aniversário no Rio de Janeiro, fui lá voar de asa delta. Então, assim, tive alguns prazeres aí também, que eu acho que é importante e saudável para qualquer empresário que vive sob tensão. O tempo inteiro vive tenso. Eu achei interessante, André, que tu destacou ali que quando tu retornou, essa tua saída ela foi crucial para te poder ter algumas observâncias de quando voltou. E tu falou que houve divisão, houve alguns problemas, houve queda de faturamento. E aí eu te pergunto, o que tu fez quando tu chegou dessas tuas férias e se deparou com tudo isso? Primeira ação foi conversar individualmente com as lideranças. Segunda ação foi, das 4 lideranças, 2 pessoas viraram sócias, outras 2 não trabalham mais com a gente. Então, assim... Separou o joio do trigo, né? Exatamente. Essencialmente. E, assim, eu acho que são movimentos importantes para qualquer empresa quando a gente gera esse movimento. E, obviamente, que qualquer equipe, quando um gestor se afasta da empresa, como eu me afastei, quando eu volto, a equipe está esperando, ele vai voltar, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? A empresa vai continuar como era? Não vai? Se vai continuar como era, então tá. Então ele tá ou não tá, é a mesma coisa, não muda. Né? Então, acho que quando a gente volta... E aí tem um dever de casa também, né, que eu fiz, que foi ficar esses 6 meses afastado, mas à distância tu consegue enxergar coisas que quando tu está muito envolvido no processo tu não enxerga. Né? Então, quando eu voltei, a primeira coisa foi justamente essa. 2 pessoas são sócias, 2 não seguem com a gente. Vamos revisitar aqui o nosso planejamento, a nossa organização, que perfis a gente quer trabalhando com a gente, bola no centro e vamos para frente. Eu acho que, na minha avaliação, André, tu foi muito corajoso, tá? Destemido mesmo, assim. Eu diria quase imprudente em fazer esse afastamento por tão longo tempo. Eu só não digo que tu foi imprudente, porque tu deve ter feito o teu cálculo de custo-benefício e se tu podia ou não correr esse risco calculado.
Então, acho que pensam assim, bom, eu vou me afastar, eu tenho aqui uma gordurinha, eu tenho uma equipe meramente que eu acho que dá para confiar, né? As coisas estão mais ou menos sob controle. É um momento que eu vou me dar esse direito aqui, vou me dar esse luxo, que eu não estou correndo um risco imenso do negócio afundar. Beleza, tanto é que não afundou, né? Eu acho que tu calculou certo, porque não? Ah, tive um pouquinho de queda. Cara, mas imagina, 6 meses. Sim. Qual dono de negócio hoje vai dizer assim, cara, eu Consegue vou ter esse ficar... privilégio. Eu vou ficar 6 meses. Cara, nenhum que eu conheço, assim, diretamente, né? Com quem eu trabalho, cara, isso não... Tá enlouquecido. O cara não fica nem 24 horas... longe das operações, É tá? como Então, se ele assim, fosse o elo principal, se ele não tá ali, então, assim, caiu eu acho tudo. que tu foi destemido, ao mesmo tempo, eu acho que sim, tu deve ter feito o teu cálculo ali de riscos e tal. Não, eu vou fazer esse negócio aí. Agora, veja, é muito importante a gente deixar essa mensagem clara aqui para quem está nos ouvindo e tudo mais, porque eu acho que isso desperta na cabeça do empresário assim, puxa vida, eu também quero, né? Primeiro, tá? O que tu tinha? Tu tinha um time de gestão ali sobre o teu nível tático estava Bem alinhado. Tava alinhado. Talvez não do jeito que ainda poderia estar, tanto é que tu fez mudanças, tá? Mas assim, sem ter um nível tático que toca o dia a dia com consistência e que traga os indicadores de todas as operações de forma clara e estruturada, não tem como a direção se afastar disso aí, né? Então, assim, qual foi o indicador que tu usou no final das contas? Como dizer, faturamento. Ali, cara, é o final do processo. Bom, é o seguinte, faturamento, como é que tá? Lucratividade, como é que tá? Beleza. Isso me diz muito. Não diz tudo, mas me diz muito de como é que tá a saúde do... Né? É o pulso aqui, medindo o pulso aqui da empresa. Então, assim, ó, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o dono de negócio, ele tem que se dar conta que ele precisa ter uma cultura gerencial consistente. O que é ter uma cultura gerencial consistente? É ter gestores de áreas ali específicas que saibam muito bem fazer o seu trabalho de gestão. E o que não acontece, geralmente, numa empresa que ainda não está com uma cultura tão sólida. Por quê? Porque hoje mesmo eu estava dando um treinamento e alguém disse assim, ó, para um casal que são sócios de negócio. Aí eles assim, pela primeira vez a gente conseguiu contratar pessoas que entenderam que o trabalho delas não é botar a mão na massa e fazer o operacional junto com a equipe. Eles já desde o início, esses 2 gestores que nós contratamos, se posicionaram de fato como gestores dos seus processos. Em geral, Ricardo, o que acontecia? O cara entrava ali, como ele não sabia muito bem o que era gerenciar uma equipe, ele era o cara que começava assim, quando via, estava ele aí com a mão na massa fazendo trabalho junto com o funcionário. Aí dizia assim, bom, mas para isso então... Tem um funcionário. Eu contrato um funcionário a mais, e não um gestor. Então, eu acho que muito da tua experiência é que tu conseguiu construir na tua cultura esse entendimento que é preciso ter gestão e não simplesmente pessoas experientes, técnicas mais veteranas que, de repente, recebem um cargo, mas não entenderam ainda o que estão fazendo ali. Eu acho que tem um ponto também, né? Claro que, para eu conseguir me afastar 6 meses, foi uma construção. Né? Eu tomei a decisão rápido, em 2 semanas, e 2 meses depois eu já me afastei durante os 6 meses, mas porque existia uma construção anterior, de construção de equipe, de relacionamento com o cliente, de construção de negócios e processos que funcionavam médio e longo prazo. Então, já existia uma construção antes, mesmo que não com este propósito de me afastar, mas já existia. E eu acho que tem um ponto também que é muito importante, que é o modelo mental do empresário. Se o empresário ele está como dono de uma empresa, que a empresa depende inteiramente dele, aí realmente vai ser muito difícil. No meu modelo mental, o que eu penso? Eu estou construindo um negócio que não precisa depender de mim, até porque eu não sou eterno. Então, uma hora eu não vou mais estar aqui, mas eu espero que quando eu não estiver mais aqui, que a minha empresa continue. Então, eu sou só um pedacinho do negócio como um todo. Então, a gente precisa ir construindo isso, já enxergando isso, tendo, né, essa visão clara para saber, né, até onde que é a importância do nosso papel. Antes da gente finalizar, André, eu quero extrair 2 coisas, que eu achei muito interessante isso que o Ricardo colocou, e precisamos tirar isso até para ajudar os gestores, que é como que tu conseguiu ter esse feeling de ver as pessoas que estavam à sua volta, para que você
conseguisse chegar a esse nível que é desejado de todos. Pô, conseguir me afastar, talvez não seja 6 meses, mas 1 mês inteiros, sem eu ter que estar todos os dias entrando em contato com os meus gestores para saber como que tu conseguiu chegar a esse nível para ter esse feeling de colocar a confiança nos gestores que tu tem. E já vamos para a dica. E vamos para a dica vamos final. para a dica final, porque já estamos há praticamente quase 1 hora já falando. E um papo muito, muito interessante. Passou rápido, hein? Eu acho que a confiança, né, é uma palavra que a partir do momento que tu dá confiança para a pessoa e tu vê como ela reage com aquela confiança que tu deu para ela, tu vai dando mais confiança, vai dando mais confiança, vai dando mais confiança, até uma hora que tu confia plenamente. Posso deixar minha carteira contigo, posso dar o meu cartão de crédito para ti, a senha do banco, que eu confio em ti. Né? Então, O que eu faço, também André, para ganhar isso de ti, essa senha e esse cartão de crédito? Seria a dica final boa para nós, né? Boa. Não, aí é mais... aí a gente ainda tem que construir alguma coisa aí para frente. Mas... Como que é ser interessante para te achar interessante. Mas as pessoas, com certeza, não vão ser os olhos bonitos ou um corpo perfeito que vai gerar confiança, né? Eu acho que são atitudes no dia a dia, conversas, tu tem uma conversa franca, tu vê que a pessoa tem liberdade para te falar o que pensa e tu tem liberdade para falar o que tu pensa. Às vezes errar também, como é que as pessoas, né, lidam com os erros. Mas eu acho que a partir do momento que tu dá confiança para as pessoas gostam de sentir que são confiadas, né? As pessoas gostam disso e valorizam isso. Não são todos, claro que não são todos, tem muita gente que se aproveita dessa situação. Sim, Jesus deu confiança a Judas, e olha o que aconteceu. Poderia ter acontecido comigo também, Exatamente. Mas, obviamente, que financeiramente, né, como eu falei, eu ia monitorando o negócio financeiramente, então, financeiramente, dificilmente aconteceria uma reviravolta muito grande. Então, realmente, eu diria que a palavra mais correta assim, é confiança. Com o objetivo de desenvolver autonomia. Eu acho que está aí um conceito e um ponto que a gente pode trabalhar até num outro episódio. Né? Como conquistar a confiança da equipe, né? Ou vice-versa, como ter uma equipe confiável. Porque é uma via de mão dupla. E desenvolver autonomia, né, nas pessoas. E eu acho que um pouco que tu falou aí pra gente, André, que eu acho que muito começa mesmo na mentalidade do gestor. Porque se ele tem uma mentalidade que ninguém presta, eu não posso confiar mesmo em ninguém, coisa e tal. Ele já tá todo mundo assim. Não vamos dizer que o ser humano é uma maravilha, a gente sabe que o ser humano tem seus pecadilhos e tudo mais, mas a gente fica impossível, eu acho, conquistar essa autonomia da equipe e ter essa paz que tu conseguiu te dar, e eu acho que tu está conquistando cada vez mais, se tu parte de uma mentalidade que é impossível confiar em qualquer pessoa, porque realmente você vai estar eternamente microgerenciando, o que torna a vida de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, um verdadeiro inferno. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que até para finalizar, né? Acho que a gente não pode ser ingênuo, mas assim, tem muita gente boa querendo fazer um trabalho honesto, direto, correto. Então, assim, a gente tem que encontrar essas pessoas. Por mais que muitas vezes a gente tenha que desenvolver habilidades técnicas nessa pessoa, mas questões relacionadas à responsabilidade, confiança, disciplina, que o esporte ensina muito bem, a gente é muito difícil tu desenvolver isso numa pessoa já na fase adulta. Então, a parte técnica a gente ensina. Agora, tem um amigo meu que diz, o que a mãe dele não ensinou para ele, como é que a gente vai conseguir ensinar? É difícil, então, vai ser muito complicado. Difícil. Legal, André, valeu. Foi muito bom. Cara, obrigado. Com certeza foi foi uma aula, né? Nossa. Uma aula. Demais. E com certeza... fiquei com muitas dúvidas, mas de repente a gente num outro episódio... retoma, né? Isso, retomamos. Então, te agradecer, André, por estar aqui conosco. Eu acho que ele pode dar os contatos dele nas redes sociais, claro. Que a gente esqueça, né? Isso aí, antes que a gente esqueça. Já passa aí Como todas é que o as redes pessoal sociais. te encontra, encontra a tua empresa? Como é que o pessoal entra em contato contigo? A WK. A WK. Perfeito. Primeiro, quero agradecer aqui o convite. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que é sempre válido quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, né, um pouco da nossa experiência com outras pessoas. Como eu falei, eu gosto de aprender muito enxergando e vendo outras pessoas. Então, por que não também estar aqui dedicando esse tempo? Para quem quiser encontrar a WK, a gente tem lá o nosso Instagram, que é @WKJobHub.
A nossa rede social mais forte é o LinkedIn, pelo nosso mercado de trabalho ser a área de tecnologia. E para finalizar, queria só desejar aí para todo mundo que está nos assistindo que confiem na sua equipe, deem confiança até que a equipe prove ao contrário, mas deem confiança porque com certeza vocês vão se surpreender bastante. Então ficamos por aqui. Você que ficou até o final desse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal e acessar o nosso site que é É o papobis.com.br. Até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau. Obrigado, Tchau. gente.